onde vocês se encontrarem aí nesse momento, que a palavra de Deus venha estar entrando em nossos corações, amém? Que Deus abençoe a vida de cada pessoa que vai entrar agora nesse momento. Uma pequena live para nós falar da palavra de Deus, né? Compartilhar momentos com Deus. Eita, bonito, né? Falar um pouco da palavra de Deus, né, irmão? Como Deus abriu esse espaço aí, vamos usá-los bem. Usar bem esse tempo, esse espaço que Deus arrumou para nós. Por que não levando a palavra boa? Levando uma coisa boa que vai trazer edificação para a sua vida. A palavra de Deus, ela edifica, ela transforma. Eita glória! Vamos compartilhar, eu mesmo estou compartilhando aqui, irmão, curtindo minha pequena transmissão. Eita glória, que Deus venha abençoando vocês, onde vocês se encontrarem, amém? Que Deus é maravilhoso, né? Que Deus é tremendo, onde Ele se encontrar agora, amém? Que Deus abençoe grandissimamente. Vamos levando a palavra de Deus, né? Você que está aí do outro lado, que Deus que Deus venha reacendendo essa chama de falar de Deus, do teu chamado, amém? Que Deus abençoe Marilene que está com nós aí, amém? Deus abençoe. Vamos estar orando. Mas não sou pastor não, irmão. Tenho que avisar de novo aí, porque às vezes pessoas pensam que a gente é pastor, mas não sou pastor não, irmão. Tá bom? Um dia, se Deus assim permitir, a gente vai lá. Eu acho bonito o pastorado, mas eu não sou. Amém? Diz assim a palavra do Senhor a vocês que têm um chamado de Deus aí nesse momento aí onde vocês se encontram. Amém? Deus, amém, irmão. Obrigado. Deus abençoe sua vida, amém? Diz assim, ó. Chamado de Deus. E é bem isso mesmo hoje a mensagem, irmão. Pra mim, pra você, Marlene. Pra você também. Amém? É Marilene. É esse chamado, ó. Deus, é pra você mesmo essa mensagem hoje, então, hein? Parou bem na hora, é pra você que tá escutando aí. Ó, Deus chama Moisés, né, para tirar o povo do Egito. Aquele povo que estava escravo, né? Naquele tempo lá, estava na escravidão, preso naquele deserto lá. Deserto no Egito, né? Deus diz assim, ó, a palavra de Deus, ó. E disse o Senhor, tenho visto. Deus quer falar com você agora nesse momento aqui, ó. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Deus, ele ouve, irmão. Olha que bonito. Aquele povo que estava no deserto, estou cismado no deserto, estava ali preso, escravos no Egito, né? Ali aquele povo clamou a Deus, e não foi só uma pessoa, foi todos clamaram a Deus, colocaram a Deus os seus problemas, sabe? E Deus ali, irmão, e quando a gente ora, ó, pra você ver, Deus ele vê, ó, presta atenção que Deus fala aqui, ó, pra você ver como é que Deus diz aqui, irmão. E ele ouve e vê as nossas orações. E ele traz a resposta que você precisa nesse momento, ó. E disse o Senhor, tenho visto atentamente. Ele tem visto atentamente o que você está passando. Ele via o sofrimento daquele povo que estava naquele cativeiro, naquela aflição, né? Naquelas dores lá, perseguições. Não tinha saída para aquele povo, mas tinha um Deus. Que eles certamente tinham se afastado, por isso se encontravam naquela situação. E lembraram, voltaram a seu Deus. E Deus ouviu, né? E Deus chamou umas pessoas, e Deus sempre escolhe uns, né? Deus escolhe as pessoas para levar a palavra dele. E muitas das vezes, agora se põe no lugar de Moisés ali, ó. Se levar uma palavra para um povo, não era uma pessoa, milhões, né? Milhares, né? Na realidade, para os hebreus, né? Levar um monte de pessoas com vários pensamentos diferentes,
mas a situação era a mesma, né? Todos se encontravam cativos. E hoje não é diferente, né? Tem vários tipos de cativeiros que a gente se encontra, né? E Deus, ele tem uma palavra de libertação para essas pessoas, para mim, para você, porque todos nós temos problemas, né? Todos nós temos certas dificuldades na vida que a gente tem que passar. Mas quando a gente passa com Deus, é uma coisa, que Ele é a nossa solução. E quando a gente coloca os problemas da gente na mão dele, aí sim as coisas vão. Porque aquele povo ali, ó, eles estavam cativos, irmãos, ali presos, né? Escravos, com sofrimentos. E portanto, desce para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga. Além de Deus tirar aquele povo daquele cativeiro que eles se encontravam, né? Vamos compartilhar, irmãos. Compartilha aí que eu estou compartilhando eu mesmo. A gente tem que ser otimista, né? A gente mesmo se compartilha aí para ajudar. Né? Faz parte, né, irmão? É a vida do ser humano que fala de Deus. E é assim. Vai pensando que você fala de Deus é mil maravilha. Não, irmão. Hoje em dia, então, tá pior, né? Você fala de Deus é crítica, perseguição, defamação, né? Mas a gente tá com Deus, né? Sabe que o bonito, né? Você tá lá no alto lá e cheio de holofote. O holofote é Deus, né? A palavra é dele, né? É ele que tem que estar nos holofotes da vida da gente. Quando a gente deixar ele trabalhar na nossa vida, a gente falar com ele, as coisas andam, irmão. Ao você ver, ele tirou aquele povo, Deus ouviu primeiramente, aquele povo orou, né? Pediu clemência a Deus, que dia misericórdia, e Deus ouviu o seu clamor, porque foi de coração, não foi da boca para fora, né? Que muitas vezes a gente fala e Deus não ouve, igual Cristo. Quando Cristo, você vê como é que o milagre não acontece na vida do ser humano e não está acontecendo no dia de hoje, porque Cristo, certa feita, ele foi pregar para os seus, né? E os seus não criam nele, que ele era o Filho de Deus. E às vezes, irmão, não acontecem milagres na vida da gente, e nem todos foram curados ali. Porque, irmão, a descrença deles era muito, mas só aquele pouco que foi curado, porque acreditava realmente que podiam ser salvos, curados, libertos, entendeu? E ali no meio do povo dele não houve muitos milagres. Por quê, irmão? E no meio do povo nosso hoje também, se dizemos cristãos, né? Cristãos é aqueles que acreditam em Cristo, né? Que tem Cristo como o seu único suficiente Salvador. Acreditam na salvação através de Cristo. Por que há tanta descrença, irmãos? Tantas divisões? Será que não é por isso que Deus não trabalha mais em seus milagres? Não acontece? Porque o ser humano, os cristãos hoje em dia estão virando mais em críticos, e críticos mesmo, né? Do que levar pregadores da palavra de Deus. Onde é para existir milagres, está existindo fuxico. Onde é para existir transformações, está existindo brigas. Então tem que voltar aqui a Deus, buscar a Deus. E quando você busca de todo o teu coração e todo o teu entendimento, as coisas mudam, irmão, e Deus vai colocando pessoas para levar a palavra para você, para te libertar. Porque não é a pessoa em si que vai te libertar. É Deus aqui, usou Moisés para levar a palavra para aquele povo. É o tanto que ele vai me usar você, vai me usar a mim, a você que se encontra aí. Quando você se encontrar, realmente tiver um encontro com Deus, igual esse povo orar, né, para Deus. E Deus vai mandar as pessoas, ele vai mandar a palavra. Ele vai mandar a solução para o teu problema. Amém? E disse assim Deus, portanto desce para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, é uma terra que emana leite e mel. Uma terra boa, além de tirar aquele povo daquele sofrimento, Deus ia encaminhar eles para uma terra onde emana leite e mel. Né? Já imaginou? A terra que emana leite e mel. Sabe? Quando a gente pensa que está
no fundo do poço, que tem problemas que não tem mais soluções, ali gigantes se levantaram, né? O mar não tem nem como atravessar. O perigo aqui, o mar aqui, aonde eu vou, né? Aí lembramos, tem um Deus. Esse Deus que ouviu a minha prece, e Ele ouve, ó, eu tenho visto atentamente o seu clamor, a aflição que está no Egito, tenho ouvido o seu clamor. Deus, Ele tem ouvido, irmão. Ele ouve, Ele vê, Ele sabe todas as coisas, irmãos. Sabe? E Ele levou, e Ele chamou a Moisés. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios oprimem. E Deus disse para ele, irmão. Então Moisés disse a Deus, e geralmente a gente, quando Deus chama, a gente fica com medo, irmãos. Como os profetas aqui tiveram medo, assim somos nós quando a gente leva a palavra de Deus. Porque, irmãos, se levanta, tem um levante muito grande, hoje, principalmente hoje, para as pessoas que levam a palavra de Deus. Sabe, a gente transmite, é que essa palavra aqui, ela é tão poderosa, que as pessoas ficam com medo, eu acho, porque... E se você botar em prática, ela transforma a vida de muitas pessoas. Se você vê testemunhos, né, irmão? É porque a gente ultimamente é bombardeado de só de coisa ruim, né? Entretenimento para distanciar nós de Deus. Mas quando você vê o quanto essa palavra ajuda as pessoas que não tem mais aonde se socorrer, sabe? Não tem quem ajude mais, elas estão ali só elas e Deus. Você vê as transformações de vida que há na palavra de Deus, irmão. Sabe? Só Cristo mesmo. Isso acontece. Não é a pessoa forçar a outra, não. É ela realmente ter um encontro com Deus. Deixar Deus trabalhar em sua vida. Na verdade, começar a viver aquilo que está escrito. Sabe? Praticar a palavra de Deus. Não só na teoria, né? Mas na prática. Viver aquilo que Cristo falou. Que é Deus em primeiro lugar sempre. Né? Vamos compartilhar, irmãos. E disse Moisés. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu, Senhor? Que o Senhor está mandando? Mas por que o Senhor está mandando eu, Senhor? Eu ir livrá-lo, esse povo? Quem sou eu? Só que Deus conhece, irmão. Muitas vezes a gente se acha na mesma situação que Moisés. E ali, imagina, Moisés ia livrar milhões de pessoas, não é uma só não, 2, 10 pessoas, né, que a gente costuma levar, quando a gente tem as oportunidades de levar a palavra de Deus, né? Aí dá 10 pessoas, aí já fica com o coração na mão. Né? O coração foi pra cá e sair pela boca, né? Imagina milhões. Você ali, ó, falando para aquele povo lá. E não tinha microfone, não tinha palanque, era no meio do povo ali, mano. Né? Um povo já sofrido, um povo já castigado ali, escravo, sofredor. Imagina a mente daquele povo. Aí você chegar, uma pessoa que você era um príncipe lá do Egito. Que Deus, né? Imagina, ele era um príncipe. Aí muitos já conheciam ele. Né? Ou lembravam dele, porque tem muito tempo que ele fugiu, né? Então muitas pessoas lembravam dele. Então Deus disse. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tiro do Egito os filhos de Israel? E Deus disse. Olha como é que é bonito quando Deus manda, irmãos. Ele não deixa a gente só. Fala, vai e se vira lá. Né? Muitas vezes a gente pensa assim, né, irmãos? Porque a gente fica com medo quando Deus fala. E agora, Deus mandou, como é que eu vou fazer? Né? Só que Deus, ele não deixa você sozinho, irmãos. Ele manda você porque ele vai estar contigo ali. Sabe, por que você tem medo? Por que você duvida se é ele que vai falar através de você? E ele fala aqui, ó. Deus disse, certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei.
quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. E Deus ia tirar aquele povo daquele Egito, daquele sofrimento, irmão. Sabe? Deus ia enviar ele para levar a palavra para aquele povo. Além de levar a palavra para aquele povo, Deus ia usar ele como instrumento para poder livrar aquele mal onde eles se encontravam, aquela multidão, aquele milhão, senão milhares de pessoas, né, irmãos? Eu não sei exatamente o número de pessoas, então, né, supostamente deve ser milhares de milhões, né, de pessoas ali presas, né, naquele cativeiro, naquela vida lá escrava, sem perspectiva de vida, né, não tinha vida, né, na realidade. Então disse Moisés a Deus: Eis quando vieram os filhos de Israel, ele disser: O Deus que de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? O que eu lhes direi? Arrumando desculpa também, né, mano? Moisés foi cada uma desculpa aqui, né? É uma desculpinha atrás da outra. Mas, Senhor, o que eu vou dizer, né? Se eles me perguntarem quem que é você, como é que eu vou saber o nome? O que eu vou dizer para aquele povo? O Deus do vosso pai mandou eu, né? Deus disse, ó. E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais assim: Dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Eu sou. Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Eu sou o que sou, para saber que realmente é Deus que mandou ele levar a palavra que vai trazer a liberdade para aquele povo, que vai trazer a salvação, né? A libertação daquele cativeiro onde as pessoas se encontravam. Eu sou. A palavra forte, né? Eu sou aquele que vai fazer a diferença na sua vida, que é Deus, né, irmãos? O nome de Deus que Deus usou para Moisés, que eu sou. É Deus que vai fazer a diferença na sua vida. Só que aquele povo, eles tinham que ter certeza que era Deus que estava falando através de Moisés. E Moisés continuou a desculpa de não levar a palavra de Deus, de não querer ir. Aí que tá, né, irmão? A gente teima tanto com Deus quando Deus fala, sabe? A gente fica só na dúvida. Porque hoje em dia a gente aprendeu a ser crítico, só criticar, né, irmão? Mesmo vendo a coisa certa acontecendo, a gente critica. Né? Critica para não crer. Porque quando a gente crê em uma coisa, a gente vai e faz, irmão. E a coisa acontece. Né? Quando a gente crê que Deus vai fazer, a gente corre atrás das coisas e Deus vai abençoando. E as coisas acontecem. Transformações acontecem. Principalmente em nós. Quando a gente deixa esse meu, assim, o nosso egoísmo, nosso achismo, e deixa Deus trabalhar, sabe? A gente vai modificando, a gente vai ter outra visão. A gente vai tendo visões assim, grandes. Que Deus, ele tem tanto para nos mostrar, irmão, nessa vida. E a gente fica preso num mundinho nosso, tão pequenininho. Sendo que o mundo é tão gigante, as maravilhas que Deus fez são tão lindas. Tantas coisas lindas para a gente contemplar nessa nossa vida. E a gente se prende num mundinho tão pequenininho. Esquece a imensidão que Deus tem aberta para nós. Porque os pensamentos de Deus vão muito além do nosso. As coisas que Ele tem preparada para nós, irmãos. Isso quando a gente obedece, né? Também Ele vai falar para você é de Deus agora e tem rancor no coração, tem amargura, continua o mesmo. Os pecados continuam habitando em gente. Então a gente não está em Deus, irmão. A gente acredita em Deus, mas a gente não se tornou uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que se faz tudo novo. E o novo de Deus é isso na tua vida, irmão. Você crê
na palavra de Deus, quando você crê na palavra de Deus, irmão, aí é que a gente fica procurando uma felicidade que Deus já deu. Na realidade, essa felicidade são coisas, momentos ou coisas boas que Deus abençoa nos dias a dias. Igual quando ele fala, né, procurai o reino do céu, né, e as outras coisas serão acrescentadas. A gente procura primeiramente as coisas da terra e quer que Deus acrescenta mais o quê? Se a gente não procurou ele primeiramente, a gente colocou ele em segundo plano, porque ele fala procurar primeiro o reino dos céus. Aí a gente vive angustiado porque a gente tem pessoas que passam a vida inteira, mano, correndo atrás do bem material. Aí chega uma certa etapa da vida, que geralmente é bem avançada, ela para e vê. Conseguiu tudo aquilo que ela quis, com sofrimento, né? Mas tem. Só que ela chega uma etapa que ela vê que aquilo é um vazio. Tudo que ela construiu, conseguiu, não serve para nada. Geralmente as pessoas não